Bom dia. Que bom que a gente está em pleno domingo aqui, né? Nessa casa maravilhosa. Eu me lembro quando aqui cheguei pela primeira vez, que eu fui para a casa de Odete com a Milton. A Milton já desencarnou. Odete continua em Salvador e nos encontramos sempre. E foi assim um encontro de almas, fizemos uma grande amizade e aqui era uma casa, né? Na parte de baixo, uma casa pequena ainda, e eu fazia palestras, seminários, essas coisas todas. E de repente, quando eu volto, está essa imensidão. Eu estava conversando ali com Edson, que eu particularmente acho ele uma das pessoas muito sérias dentro do movimento espírita, no propósito realmente de levar o melhor do que seja a casa espírita. Claro que é toda a equipe dele, né? Assim, ele sozinho não faz nada. Então, ele estava me dizendo, Solange, inclusive eu recebi uma mensagem que uma nova turma ia chegar com todo o gás aí para tocar a casa comigo. E chegou Cristina e mais algumas pessoas aí que estão tocando tudo isso. Então, esse é o propósito, né, da nossa doutrina, é formar cada vez mais pessoas envolvidas. Cristina, que nem eu, nasceu dentro da doutrina espírita, né? Eu nasci dentro da doutrina espírita. Minha mãe foi uma das fundadoras da Mansão do Caminho. E a Mansão do Caminho era 124, eu nasci no 127. E minha mãe, quando estava gestando de mim, perguntou a Divaldo, que espírito é esse que está chegando aí? Aos 15 anos de idade, minha mãe guardou isso 15 anos, não pode um negócio desse, né? Guardou 15 anos e aos 15 anos de idade, ela na praça de Roma, ali na calçada, a gente morava ali, e ela me disse, minha filha, eu tenho um negócio para lhe contar. Eu estava distante de você, eu perguntei, pergunte a Joana. Pergunte a Joana quem é esse espíritozinho que está chegando. E aí, Joana, 15 dias depois, Divaldo encontra com ela e diz, olha, já tem uma resposta, hein? Aí ela ficou doida, né? Quem é que não fica, né? E aí disse assim, olha, esse daqui é um espíritozinho dos nossos, vem pro trabalho. Eu com 15 anos, que trabalho, minha mãe? Vai vir, vai chegar, não se preocupe porque vai chegar. E aqui estou eu, né? Com essa cara minha de pau, aqui no trabalho realmente integrado dentro da doutrina. Então, dentro da própria Mansão do Caminho, fui evangelizadora. Vai trocar? Esse microfone aqui é dos espíritos inferiores. Tá certo, esse aqui é superior, tá bom. E lá dentro mesmo fui evangelizadora, né? Fui evangelizada lá. Peixinho foi meu professor da juventude e fui evangelizadora. E quando eu conheci meu marido Henrique Maick e casamos, foi que ele era do André Luiz, estava fundando o André Luiz e para lá eu fui. E até hoje eu estou. Então, essa trajetória toda, essa parte vivencial, nossa, pessoal, inclusive, que a gente faz esses interlaços, né, de carinho, de tudo, que a gente começa a conhecer pessoas tão maravilhosas. Ontem à noite mesmo nós tivemos uma noite maravilhosa, rimos dos nossos sofrimentos. Espírito é uma coisa séria, né? Sofre, feito mala velha, e ainda ri do sofrimento. E é isso aí, a gente tem que dar a volta por cima de tudo que nos toca a vida, né? Bom, o nosso tema é reforma íntima e mediunidade, que é uma das coisas que mais a gente ouve no movimento espírita, né? Você precisa de sua reforma íntima. Você precisa de sua reforma íntima. Então, eu vou voltar a Geisa, que ela terminou, inclusive, a palestra dela com um questionamento, né? Qual a sua tendência? Devido a uma frase que nós temos, que reconhece-se o verdadeiro espírita
aquele que faz esforço para domar as suas más tendências. Quais são as nossas más tendências? Vocês sabem que às vezes as temos e está a nível até inconsciente. Às vezes fazemos mal a nós mesmos, fazemos mal à casa espírita e às vezes não percebemos. Eu percebo muito que o movimento espírita precisa mudar ainda muito. Eu conheço muito o movimento espírita, já viajei demais pelo Brasil inteiro. Uma certa vez, eu estive numa cidade do interior, não vou dizer nem o estado, né, para não ter identificação, porque depois Flávio Santos, que está fazendo essa filmagem, que eu me senti no Oscar, cheio de câmera, cheio de coisas. Eu digo, opa! O outro veio de lá e disse, faltou os refletores que ainda não chegaram. Então, eu cheguei nessa cidade, muito bem recebida, e a dona da casa virou para mim e disse assim, isso foi na época da seda, hein? A TV via satélite da seda, que era com a Lamar também já desencarnou. Ele tinha um programa todo domingo de 8 da manhã a 11 horas da manhã. Então, era só espírita, né? Então, saía muito, antena parabólica. Quem assistia muito mais era o Sul. E eu estive nessa cidade a convite, porque eu era muito conhecida no Sul, e eu nem sabia disso. Eu tomei uma surpresa muito grande pelo nível de tratamento, de tudo. E quando eu cheguei nessa cidade, a dona da casa me disse assim, doutora, nós estamos passando por um problema tão sério na casa. A briga entre o diretor financeiro com o diretor administrativo. Eu disse, por que isso? Disse, a senhora não imagina, já tem 2 dias que o lar, nesse centro, tinha um lar de idosos. E nesse lar dos idosos já tinham 2 dias que tinham faltado o leite, o frango. E eles 2 brigando entre si, nenhum liberava, nem o outro comprava, nem... Menino, eu disse, eu não estou acreditando. Disse, doutor, isso no almoço, né? Quase que eu não como. Eu fiz, é verdade? Disse, é. A senhora não imagina. Então, tá uma quebra de braço aí que ninguém quer ceder, né? Eu disse, onde é a casa do diretor financeiro? Aquilo me deu, sabe? Aonde é a casa do diretor financeiro? Disse, a casa do diretor financeiro é na outra rua de trás. Eu fiz, então nós vamos lá. Vamos arrumar, vamos terminar de almoçar e nós vamos lá. E eu fui, bati na porta. Ele está descansando, diga a ele que eu vim de Salvador para conversar com ele. Ele levantou. Quando ele soube que era eu, deu um pulo. Foi Solange Make que veio para fazer seminário. Eu ia ficar lá 2 dias, né? Ele sabia que eu ia chegar. Aí eu sentei na varanda com ele e disse, o senhor sabe a responsabilidade que o senhor tem nas mãos de uma casa espírita? A casa espírita não é luta de egos. A gente não pode fazer isso. Os idosos é que estão pagando por isso. Estão sem frango, sem leite. Ele é que não vem aqui pegar o dinheiro. Disse, eu soube que o senhor também não libera o dinheiro. E por que o senhor não vai também comprar os produtos para os idosos? Que disse que só libera para ele se ele vier lhe pedir desculpa. Que isso? Então, gente, olha, eu já tive tantos problemas no movimento espírita para tentar sanar, apagar esses foguinhos, né? Porque a gente percebe que a gente leva muita luta de ego. Então, falar dentro da casa espírita sobre reforma. Reforma é algo que você já tem, já possui, né? Digamos, esse salão já tem, mas de repente Edson e Cristina podem dizer assim, olha, vamos dar uma reforma aqui, uma repaginada. É mudar para uma coisa mais atualizada, mais para frente, uma coisa mais bonita. Então nós vamos modificar isso aqui, olha, agora nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Temos condições? Temos, total condição. Só reforma-se quem tem condições, né?
A reforma íntima é a mesma coisa, você já tem, você conhece. Nós temos uma doutrina que é esclarecedora. E falar dele, né? O nosso nobre Chico, como disse Flavinho ontem, Flávio Santos, é o nosso maior exemplo de uma pessoa que já veio reformada intimamente. Ele já trouxe consigo essa vivência de reforma, porque ele teve todas as dores terrenas. Ele não viveu em palacetes, ele não viveu com saúde plena, não. Ele veio desde o lar, ali como Flávio disse ontem, que foge a todas as estruturas, né? Principalmente se for a Freud, que diz que o princípio de realidade que aprendemos na genética ambiental familiar é que nos torna os seres que seremos adultos e, no entanto, ele deu esse salto, ele já trouxe consigo na sua bagagem. Então, a reforma íntima, principalmente para o exercício da nossa mediunidade. Que somos nós? Quem somos nós? Na sala mediúnica. Isso, olha, gente, eu coordeno um socorro espiritual lá no André Luiz. Há anos que eu coordenava desobsessão, né? E já fui diretora mediúnica, já fui vice-presidente. Hoje eu só quero ser coordenadora de socorro, né? Porque a gente pode trabalhar muito mais essa parte. Eu digo ao pessoal que trabalha comigo, gente, o que nós estamos fazendo aqui? Temos a certeza do que estamos fazendo aqui? É só porque temos mediunidade? Mediunidade, nós vimos ontem com Flávio que todo mundo tem, uns mais, outros menos, né? Uns levam a sério, outros não, é problema de cada um. E nós que temos o compromisso com a doutrina, com a casa espírita, o que estamos fazendo conosco, com a casa, com os mentores espirituais que envolvem o trabalho, né? Que nos traz toda uma benéfice para nós com a presença deles. Nós respeitamos isso. Desde o nosso comportamento, eu digo, olha, nós temos que ser espíritas, não é só na casa espírita, não. É da porta para fora, porque tem gente que não sabe nem ser dentro nem fora. Como nós vimos, inclusive aquelas figurinhas que Geisa trouxe, né? Espiritistas, né? E ela botou umas figurinhas de desenho animado, o médium na sala mediúnica batendo na mesa, que Flávio contou até um caso ontem, né? Depois ele no curso, ele tomando aula, e ele disse, é porque eu sou totalmente inconsciente. E quando ele chega em casa, ele bate na mesa, cadê minha comida? Está na hora do almoço. Ou seja, nós levamos o que somos para as nossas comunicações, né? Então, que educação nós temos para educarmos também a nossa mediunidade, sermos capazes de sermos mais amorosos com aqueles que vêm através de nós. Eu vejo às vezes pessoas, eu estou me sentindo mal, mas não vou receber não. Eu digo, por que você não vai receber? Não vou não. Eu estou sentindo que vai me deixar muito miasma. Gente, tem um passe, tem água fluidificada, tem a prece, tem todo o envolvimento da sala, sabe? Então são pessoas que às vezes, né, acham que mediunidade é só para receber aquilo que ela acha que deve. E a gente não pode pensar assim. Então, vamos ver um pouquinho. Entendendo que a reforma íntima é um movimento da alma, é o nosso movimento enquanto encarnados, né? Por isso estamos aqui encarnados, para buscar tudo isso. Onde, na medida que vai acumulando conhecimentos e experiências, opta pelas modificações necessárias à sua felicidade. Nós só seremos felizes
quando realmente soubermos lidar conosco. Quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas, mas é o próximo, e ele faz essa curva quântica e diz é como a ti, é porque começa conosco. Está aqui. Sou eu que tenho que me ter comigo mesmo para que eu possa resplandecer a Deus, senão eu vou ficar xingando a Deus, eu xingo a natureza, não sei para que está chovendo, há um calor infeliz, eu já não aguento mais, a gente só faz reclamar com Deus. Eu já tive paciente de chegar no divã e dizer assim, doutora, estou brigada com Deus. Deus não me ama, porque meu cachorro morreu. Gente, pelo amor de Deus. Olha a noção que a gente tem de Deus, né? Que Deus não é como se ele fosse punitivo, né? Tira o cachorro dela, mas não tira o do vizinho. E que visão egoística. Então, o do vizinho pode morrer, o meu não, o meu será eterno. A gente ainda tem uma visão muito calcada numa eternidade que na Terra não temos. Por isso que precisamos envelhecer. Eu trato de pessoas que me chegam no consultório porque está fazendo 40 anos, porque está fazendo 50, porque está fazendo 60. Eu não aceito, doutora. Então vamos trabalhar isso, né? Porque quando se debate para a realidade que está indo embora, que as rugas chegam, que a doença chega, né? Que nosso corpo físico vai se debilitando, que você já não tem mais a mesma força, a mesma energia dos 30, e acha que quer viver o tempo inteiro fazendo o que quer e bem entende na terra. Aí quando você vai cavar, só teve vida fútil. Está na hora, minha flor. Já que a vida está lhe oportunizando a você a mergulhar nessa tristeza porque está fazendo 60, levanta, né? Ergue a manga e vá fazer o melhor por você, pelos outros. A gente não pode sair da terra, gente, infeliz. Não pode. Nós temos o compromisso de buscar o melhor em nós, para darmos ao outro. Senão nem a gente sabe se comunicar com Deus, muito menos com o outro. Aí o outro, a gente só vai ter relacionamento de projeção e de deslocamento. Aí eu projeto no outro, né? Todas as minhas angústias, tudo que eu tenho em mim eu começo a achar que está no outro e desloco também. Eu começo a ser agressivo, eu começo a colocar minha violência para cima dele. Então, tudo isso desnecessariamente, porque quem é espírita, ele tem ferramentas necessárias para tudo isso, né? Olha só. A doutrina espírita nos oferece valiosos recursos para que isso aconteça, pois desenvolve em nós a fé raciocinada, alicerce seguro para que caminhemos com firmeza. Quando uma pessoa chega aos 40, 50, 60 e está triste porque está envelhecendo, é porque ela não constituiu nela nenhuma fé, não tem nenhum religare com o alto, ela não soube utilizar sua caminhada. E nós espíritas que temos tudo isso, né? E vocês sabem que a maior dificuldade que eu tenho às vezes é trabalhar um espírita, né? Porque às vezes ele já vem pronto. Ele procura, aí ele me diz assim, ó, eu sei que meu problema está no passado. Aí eu fico parado ouvindo, né? Porque eu tenho certeza que eu não vali nada, eu sei que ela está me contando daqui. Aí porque eu sou obsidiada, porque os espíritos fazem isso comigo. Eu fiz, ó, vamos fazer o seguinte, vamos deixar todo esse discurso da porta para fora. Eu aqui vou querer você. Eu não quero saber de reencarnação, fique lá. Ela existe? Maravilha, a gente deixa ela lá por enquanto. Eu quero saber de você, o que lhe trouxe até aqui. A senhora sabe que eu nem sei? O espírita faz isso. Imagine,
Os espíritas fazem isso. É como se fossem prontos e, na verdade, está tudo desorganizado. Mistura as coisas, né? Porque uma coisa é o nosso corpo emocional. Eu já trouxe aqui Por que Adoecemos, não trouxe? Já. E nós vimos o quanto nós temos de corpos intercalados no corpo perispiritual, né? Que é um livro maravilhoso da AME, de Minas Gerais, Por que Adoecemos. E em cima desse livro, eu montei todo um seminário. E foi muito legal, e é muito legal porque nos mostra, e Joana diz assim, tem uma lâmina que ela diz assim, o sofrimento não é imposto por Deus, ponto. Tem a duração, não é imposto por Deus. A sua duração vai depender da inteligência e a moralidade de quem sofre. Ponto. Ela é direta. Ela não tem duas palavras. Então, ou seja, é problema seu. Se você sofre, é porque você abraçou o sofrimento como uma muleta, como querendo ser a coitada, e nós não somos os coitados. Todo sofrimento que chega a nós, necessário que utilizemos ali. A doutrina espírita nos oferece valiosos recursos para que aconteça a nossa reforma. Como sou eu diante da minha dor? Como sou eu diante da família? Como sou eu no trânsito com fome? Eu tenho uma entrevista com a TVE que ela veio me perguntar por que nós somos tão violentos no trânsito meio-dia, que foi uma pesquisa do Detran, né? E eu disse, bom, dentro da visão freudiana, nós temos o princípio de prazer abastecido pela mama. Quando não vemos isso, nós temos a ameaça da morte, né? Nós temos pulsões e essas pulsões começam a vir pela fome e eu preciso comer e a gente buzina e a gente quer fazer, então, principalmente Salvador, né? Então a gente precisa entender essas questões. Como somos nós espíritas? Como somos nós diante de um desaforo no trânsito? Eu já vi brigas terríveis no trânsito por causa de alguém dizer alguma coisa, aí xinga a mãe do outro e o outro vai atrás e dá fechada e bate no carro. Gente, o que é isso? Eu digo, será que essa pessoa é espírita? Né? Porque pode ser. Então, somos nós que precisamos desse trabalho. É um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. Então, mediante a isso, que essa maravilhosa Joana, é ela quem ditou essa ordem aí primeira, né? Esse seminário agora aqui vai ser todo pautado em cima dela, preocupado com as picuinhas da Mansão do Caminho, que não é fora dos nossos, né? Dos nossos centros. Muito preocupada com isso, ela disse a Divaldo, precisamos fazer uma reforma íntima total, a começar por você. E aí, ela fez a trilogia, espiritizar, qualificar e humanizar. Essa trilogia, ela disse, ou nós nos calcamos nisso para a reforma íntima, ou não adianta psicografias, não adianta nada. Tanto é que até hoje o Divaldo, que só chegava no horário, ele subia, ia para o palanque direto, quando ele era mais novo, né? Porque já tem um certo tempo que ela fez essa psicografia, inclusive é alicerce até dos livros do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Ele começou a caminhar no salão e ele começou a dar a mão às pessoas, a dar boa noite, e ele vai caminhando. Foi uma ordem dela. Ele disse assim para ele mesmo contou, hein? Que no lançamento eu estava. E ele virou e disse assim: saia do pedestal, desça, desça. Você é igual a todos.
E você também precisa espiritizar, qualificar e se humanizar. Então, ela não é fácil. Ele diz assim, olha, ter mentora, mulher e freira não é fácil. Eu imagino, né, gente? Eu imagino. Deve ser ainda mais ela, né? A qualidade que ela já tem espiritual. Então, o que seria esse espiritizar que ela tanto fala, né? Espiritizar na proposta de Joana de Ângeles tem esse sentido de resgate, de atrair a pessoa que apenas frequenta para que se torne um praticante. Ou seja, nós também nos resgatarmos dentro da doutrina. Além de pegarmos aqueles que frequentam na nossa casa, serem também o praticante, porque tem muita gente, eu digo muito isso no Sheila, viu? Eu faço muito palestra no Sheila, sempre as últimas terças do mês são minhas, a penúltima e a última é do André Luiz. Eu digo, se vocês estão pensando que vocês vão trazer o problema de vocês e vão largar aqui, está enganado. Quando virar ali, já está todo mundo com suas mochilas, porque Sheila devolve todas as mochilas nas costas de cada um. Porque a gente precisa entender o que é a doutrina, porque tem gente que só vem para aqui através do socorro, só quer o socorro. Mas depois vai lá para fora, continua os mesmos, não tem uma reforma. A preocupação de Joana é que essas pessoas depois fazem o quê? Propaganda negativa da doutrina. Eu estive lá e agora estou pior do que cheguei, mas porque chegou aqui, teve uma melhora imensa, mas não utilizou esse resgate para se melhorar e continuar. Simplesmente vai lá para fora e continua fazendo tudo errado novamente. E depois quer que a doutrina espírita dê jeito. Então, ela diz assim, essa primeira reforma íntima, adotando o espiritismo e não querendo ser por ele adotado, de permitir-se que o espiritismo entre nela e não apenas entrar no espiritismo. Olha que diferença. O que essa pessoa vem buscar aqui? Somente se livrar dos espíritos. Eu estou com um obsessor, como vocês chamam. Eu estou me sentindo mal. Sim, e o que você está fazendo para resgatar-se? Vai melhorar? Vai. E o que você vai fazer depois disso aqui? Então, a preocupação de Joana é com a imagem nossa. O que isso depois vai se retratar na sociedade? No disse-me-disse lá fora, né? Então, se a pessoa não se torna praticante, pode ter certeza que não haverá o resgate dela. Porque a dor que trouxe ela é necessária, é um alarme para que ela se torne consciente. Isso é reformar intimamente. Ou você muda, ou então achar que vai chegar um tratamento, larga lá e até logo, não vai. Conheça a doutrina, vá ler, vá entender, até para que você saiba por que você estava sofrendo. E às vezes, quando a gente conhece a doutrina, gente, eu estava sofrendo por tão pouco. Quantas pessoas já me disseram isso? Doutora, eu estava sofrendo por tão pouco, que quando eu conheci a doutrina, Ave Maria, né? Então, essas mudanças, isso é reformar-se, né? Então, é trazer a pessoa para entender a doutrina. As palestras, os cursos, os eventos. Precisamos, até para que ela se fortaleça. Olha, faz parte do tratamento, as doutrinárias da casa, faz parte do tratamento você participar dos seminários, porque aí a pessoa vai ampliando e ela vai perceber que ela não vai precisar mais de dizer que a culpa são dos obsessores e sim dela. É uma sintonia. E nós vimos ontem muito bem claro com Flávio.
Somos nós que atraímos pelo comportamento, pela forma que pensamos, pela forma que agimos. Quantas pessoas neste momento aqui estão sendo atendidas, estão sendo operadas, estão sendo amparadas? Mas se a gente achar, como eu vejo muitas casas, né, que só faz o tratamento e a pessoa vai embora, na sociedade ela vai dizer, que espiritismo que nada, eu já estive lá, que não serve para nada, diz que tem lá uma sala mediúnica lá que eles fazem aqueles horror todo, grita tudo, ainda fazem a mediúnica na frente das pessoas e aí chega lá fora e Joana tem essa preocupação que a gente precisa reformar isso, né? Essa visão, né? Espiritizar tem o sentido de viver o espiritismo como ele é, na sua essência como reforma íntima, sem adulterações, modismos. Quanta gente que já correu tudo aí e quer trazer os modismos para a doutrina, aqui para o movimento espírita. Sabe uma das coisas, Flavinho, que eu percebo e eu não acho correto, é o que o movimento espírita vem fazendo, e eu já vi em algumas casas, não vou dizer a casa, mas você sabe qual é, eu acho que você já viu isso, mas a mim me chama atenção. Como eu sou espírita uterina, eu percebia a preocupação de Divaldo sempre, modismos, sincretismo, sem adaptações ou concessões a outras correntes de ideias, por mais respeitáveis sejam ou pareçam. Eu às vezes vou fazer uma palestra, a pessoa vem de lá e diz assim: Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita tuas vós entre as mulheres, bendito é o fruto, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ou então que assim seja. Gente, essa é uma prece católica, não é nossa, e adapta Mãe de Jesus quando é Mãe de Deus. Se um católico, muito católico, chega lá e ouve isso, vai dizer: que negócio é esse? Por que mudou? Por que veio fazer essa mudança na prece que é nossa? Ela pode estar indo lá para fazer uma visita. Qual é o problema? Alguém convidou? Então a gente não pode fazer modismos, concessões, mesmo que seja maravilhoso. Não podemos. Não é nosso. Não é preconceito. Aí é outro departamento. Mas a gente não precisa adaptações na doutrina desde quando não necessita disso. E muito menos mudar o que é dos outros, gente. A Ave Maria do catolicismo é milenar e a gente não pode fazer isso com eles. Percebe quanta coisa a gente precisa reformar? Então, Joana, preocupada com tudo isso, ela nos... acho que eu dei um pau aqui. Ela nos mostra que reforma íntima também vem com tudo isto aqui, esse espiritizar. Você não precisa utilizar nada de ninguém. Passes com estalo, fungada. Não precisa. A gente precisa reformar isso. A preocupação de Joana é com tudo isso, sem adulterações, modismo, sincretismo. Sabe por quê? Tem pessoas que não deram certo em lugar nenhum. Vai esbarrar onde? Dentro da doutrina espírita. Né? Brigou com o pastor, brigou na igreja católica, foi para a Umbanda, foi para o Candomblé. Não tem mais nada que responda a ela, lá vem ela. Mas ela vai querer continuar com os fungados, com os estalos. Percebem? Se sacudir toda para receber espírito. Não precisa de nada disso. Percebem? Então, quando Joana nos mostra isso é pedindo respeitem o que é de cada um. Isso é respeito, não é preconceito. É respeito. Não é nosso, não vamos usar. Seria a mesma coisa que eu pegasse agora aqui e dissesse: não sou trabalhadora da casa, eu vou tirar isso aqui agora e vou chegar lá com o nome Sociedade Espírita André Luiz.
Gente, você comprou aqui, mandei bordar tão bonitinho e você bota a sociedade sua, que negócio é esse? Percebe? E eu chego aqui para fazer a palestra. Solange já adaptou lá, ó. Que negócio estranho. A gente cria maluquice, sabe? Coisas que não tem necessidade. É isto aqui que Joana não quer nenhuma adaptação, por mais maravilhosas que elas venham ser, mas não é nossa. E Joana é direta. Manda recado, dou recado não, é um só. Existem propostas muito boas, mas no lugar onde elas estão, olha como Joana é direta. Onde elas estão, são maravilhosas. Se você chega lá no movimento... outro dia eu fui assistir, eu tomei um café no Fazano, lá na Rua Chile, que abriu um hotel lindíssimo, eu e minhas filhas, e depois fomos andando, deixamos o carro lá mesmo estacionar, fomos andando para assistir a missa de São Bento, que é cantada com canto gregoriano, é linda, é uma energia maravilhosa. Mas você vai chegar no movimento espírita, vai fazer a mesma coisa? Não é nosso. É lindo no lugar dele. Percebem? Ó, existem propostas muito boas, mas no lugar onde elas estão. Cada macaco no seu galho. Se transplantadas para o espiritismo, se perecem, morrem. Além de asfixiarem o movimento espírita. Então ela está dizendo, não tragam isso. Deixa o que é do outro. A gente adora copiar para poder, achando que com isso a gente vai ser aceito. Não, o público católico vai adorar se eu fizer Ave Maria cheia de graça. Você sabe que na minha casa isso aconteceu, eu chamei o presidente, olha, fulano está fazendo Ave Maria cheia de graça, pelo amor de Deus. Aqui, nas minhas barbas, pelo amor de Deus. Porque você não controla todo mundo, ainda mais uma casa imensa como André Luiz, né? Então, outro dia eu tinha faltado uma mediúnica. Quando você falta mediúnica, você tem que ouvir na semana seguinte a palestra. Pelo menos essa é a ordem lá. E eu estava assistindo a palestra quando o coordenador começou lá. Ave Maria, pelo amor de Deus, Josiane, não deixa isso acontecer não. O que é do outro, é maravilhoso, mas não é nosso. Eu já estive em centro espírita que tem um Jesus enorme na cruz. Eu digo, gente, isso não é nosso. Nosso Jesus não está na cruz há muito tempo. Né? Desde o momento que ele mesmo, apareceu para seus discípulos lá, seus apóstolos lá, estava ele lá, no cenáculo. Ele apareceu para Maria de Magdala. Então, como que nós vamos continuar com eles pendurados? Eu disse, por que vocês penduram o crucifixo de Jesus aqui? Ele na cruz. Não, porque é bonito, a presidente tinha na casa dela, muito bonito na sala, ela disse que ia trazer para aqui. A presidente da casa. Ou seja, são pessoas que vão entrando na doutrina e não incorporam a doutrina. Elas vêm com seus modismos, com suas crenças, com suas... Mas não cabe a nós. Não nos cabe. Né? Pelo menos é o que Joana nos fala. Né? Eu sou muito Joana. Gosto muito dela. Espiritizar, ela diz... Ao propor a espiritização de nossa casa, diz, o indivíduo vai ao templo budista, ali estarão as suras do pensamento de Sakya Muni, o grande príncipe Siddhartha Gautama, e vai ao protestantismo, encontra a presença da Bíblia. Se vai ao culto católico, submete-se aos dogmas da igreja. Porque a casa espírita deverá ser o recinto do qual tudo é válido, como se fosse o tour de force, que cada qual exiba o seu aprouver. Por acaso, você vai na igreja católica, você recebe o passe no final? Você recebe água fluidificada para tomar? Percebem? Se ouve falar em espírito e reencarnação em alguma coisa... Por que quando chega aqui na casa espírita todo mundo quer fazer o que quer? É isso que ela está falando. Percebe? A casa espírita termina
E é verdade. É verdade. Olha, eu ando por aí tudo, desde quando me apresento assim, viu, Flavinho? Eu vou apresentar a senhora o médium principal da casa. Eu digo, é mesmo? Jesus disse que ele não era bom, que bom era o pai. Aqui tem o principal, eu digo, viu, gente? Eu digo, meu Deus, minha língua. Eu digo, minha cara, por que principal? De onde vem? Não, porque ele é um médium forte. Olha o forte. Flavinho falou muito bem. Só vieram as histórias na minha cabeça ontem. Eu digo, rapaz, se ele vivesse um pouco do que eu vivi essas viagens que eu fazia muito, né? Então, isso aí é uma coisa real que ela fala. A gente... né? Vai no protestantismo, a gente fica até com medo de dizer que é espírita para um protestante, a gente recua. E na hora que a gente não discute o evangelho segundo o espiritismo, a gente não. Aí a pessoa chega, não, porque eu aprendi assim, não. Você aprendeu lá, assim é lá, mas aqui é assim. Essa é a diferença, né? E essa preocupação, não pensem vocês que não estava acontecendo isso lá no movimento, lá na Mansão do Caminho, não, viu? Para ela escrever isso aqui, é porque a coisa estava fervendo já lá. Algum grupo já estava fungando e se sacudindo lá dentro e fazendo Ave Maria. Ela disse, olha, com certeza isso aqui vai complicar, né? Então vamos para o qualificar. Então, ela bota o outro pilar, que ela disse, Edivaldo, precisamos qualificar. Se a gente quer espiritizar, vamos qualificar, né? Então, ela diz assim, a segunda proposta dela para uma reforma íntima é a qualidade. Esse conceito é quase uma doutrina, uma metodologia científica a se alcançar resultados exitosos, mas que já fazia parte, como faz, do pensamento espírita, graças à visão grandiosa e notável de Allan Kardec. Qual a nossa qualidade dos nossos cursos? Qual a qualidade das nossas palestras e dos nossos palestrantes? Eu estava conversando outro dia lá na nossa casa. Gente, a gente está precisando fazer um cerceamento desse... né? Tem gente que chega falando cada bobagem. Tem uma lá que quando vai que fala, ela grita tanto. Eu falei, rapaz, essa mulher precisa de uma terapia. Porque quando fala de... meus amigos! Eu fico, pô, ela tem problema de audição, ou então algum problema... E às vezes é o dia que eu falto a mediúnica que vou assistir palestra. Eu digo, esses espíritos querem que eu fique assistindo essas palestras para eu saber o que é que está acontecendo na casa. Eu disse, Celso, por que essa mulher grita tanto? Eu sei lá, Celso. Eu sei lá. Então, são qualidades que a gente precisa para oferecer. Se a gente quer que as pessoas venham a ter a espiritização aqui, queremos espiritizar a casa, nós temos que ter qualidade no que oferecemos. Olha a qualidade do seminário, né? Geisa, o que Flávio deu ontem de show de conhecimento, que eu disse a ele que eu só quando eu... Ave Maria, quando eu crescer, né? E haja reencarnação para eu chegar até Flávio. Então, tudo isso é muito importante a gente perceber. Para quando chegar aqui não falar coisas que não pertencem à casa espírita. E esse cuidado eu tenho muito com a doutrina. Muito, para não usar o modismo. Eu uso até a psicologia com muito cuidado, né? Para que as pessoas não pensem que eu estou o tempo inteiro só falando de psicologia. Então, aonde cabe a ideia, como Joana fez, outro dia eu estava num congresso e um paulista disse assim, o mal agora do movimento espírita é a psicolarização da doutrina. E eu, o dedinho. Eu estava bem na frente, né? Mexeu em mim, né? Porque os discursos agora misturam Kardec com a psicologia. E Kardec tem que ser puro. Ele, pois não. Eu disse, então nós vamos ter que rasgar todas as obras de Joana. Porque quem psicolarizou, quem deu o primeiro pontapé no movimento espírita foi Joana. Então, o que vamos fazer com ela?
Ele engoliu, mas ele não esperava. Ele, a senhora é o quê? Eu sou psicanalista, freudiana. Ele deve ter dito assim, não pode nem discutir com essa miserável. Então, são essas coisas, nem rigidez, né? Porque se Joana trouxe, claro que todos os psicólogos passeiam. Você viu ontem, Flávia deu seus passeios dentro da psicologia, mas não quer dizer que a doutrina espírita é só psicologia, mas se ela é ciência, né? Nasceu como ciência, está lá na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec diz, aqui nasce uma nova ciência. Ciência, filosofia e, de consequência, religiosa. Então, tanto cabe na parte científica como na filosófica a gente abordar, como na religiosa, as passagens de Jesus, a gente fazer também interpretações psicológicas e doutrinárias. Isso é importante. Então, que qualidade nós estamos tendo nos nossos trabalhos, né, nos nossos estudos? Os nossos estudos é para estar batendo papo, porque o espírito adora fazer o curso, depois come logo, né? Toma-lhe comida, cada um leva um prato, que eu já vi em certas casas, é cafezinho, e às vezes não quer nem prestar atenção, porque o buffet já está ali cheio. E o espírita tem um grande problema com essa região mamária, né? Não amamentou direito, então vai direto para a comida. A qualificar, né? Diz Divaldo, nos tornando espíritas, deveremos adotar a qualidade de pessoa e consciência, buscar qualificação espírita, saber realmente o que é o espiritismo, melhorar as qualidades morais através da reforma íntima, sociais, familiares, as funcionais e a de trabalhador da casa espírita. Gente, ser espírita não é fácil, não. Não é fácil, não. Quem achar que ser espírita é fácil, não. Nós somos cobrados pela nossa própria consciência, tá lá, aqui tem ali bem escrito, ó. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E a gente sabe disso. A sinalização vem logo, ó. Você está errada. Você está errada. Não como culpa, né? Mas como algo que possa ser reparado. É diferente. O espírita, ele, quando tem o estalo que você está errado, é para reforma e não para a gente ficar se culpando, porque a culpa a gente fica instalada, né? Aí a gente vira coitadinha, poxa, não sei por que eu fiz aqui, não. E é quando a gente percebe o erro, imediatamente a gente volta para a qualidade. Então, o que estamos fazendo com os nossos cursos, com os nossos diálogos? Quem está passando o quê? Porque tem muita gente que está coordenando o curso, gente, e às vezes não sabe nem a doutrina. Nunca leu a Gênese. Uma vez eu fui numa casa e nesse dia eles queriam fazer tipo uma mesa redonda, né? Eu me sentar lá com eles e tal. E eles iam fazer um estudo de um capítulo lá da Gênese, e a gente ia debater. Mas o coordenador do curso disse assim, eu só não concordo que a gente não veio de Adão e Eva. Eu digo, o que é que esse homem está fazendo aqui e ainda me convidou? Para quê? Vai ouvir, né? Para mim, nós viemos de Adão e Eva. Eu disse, então vamos para o capítulo que fala dessa parte. Leu, releu. Mesmo assim eu não aceito. Né? Era uma coisa estrutural dele, de infância, que ele veio de família católica demais, e queria adaptar o Adão e Eva para a gente. Eu disse, você não pode fazer isso, pelo amor de Deus. Você me convidou aqui para a gente debater esse assunto e você dizer que você, como coordenador do estudo, você não aceita a posição de Kardec, então você não deveria estar nessa posição. Você me desculpe, mas a casa está errando, você está errando, porque você está passando para as pessoas que são iniciantes. Olha de onde vêm os erros, né? A gente está iniciando, que qualificação está tendo essa pessoa? Como ela vai espiritizar lá fora a doutrina se ela não está tendo a qualidade
né? Se o qualificar teria que ser desde a casa. E não pensem vocês que é só ele não, viu gente? Tem muita gente que não aceita que nós não viemos de Adão e Eva. Que ainda tem todos esses contos de carochinha aí, de tudo isso, e acha que a gente tem que aceitar isso. E está dentro do movimento espírita. Então a gente tem que ter cuidado, porque o movimento espírita é feito de gente. E gente, cada um vem das suas estruturas, da sua genética ambiental familiar, de tudo aquilo que ele vem, né, constituindo, fora o que traz na sua mochila anterior, né? Então, depois ela vai e escreve sobre humanizar. E aí ela vem. A terceira proposta de reforma íntima é humanizar. A que representa o sentimento de humanidade, de caridade, é saber oferecer-se, despersonalizar-se, libertando-se do ego e colocando-se no lugar do outro, ajudando com prazer e com alegria. Gente, eu acho que a gente vai ter que reencarnar muito. Porque o que a gente tem de picuinha, né, o que a gente tem de ego ainda, e a gente precisa se libertar dessas coisas. O movimento espírita ainda vem muito das estruturas da igreja de poder, que é um poder ilusório, um poder que não existe. Nós não temos poder de nada, nem dinheiro tem. A gente só vai administrar coisas difíceis. Uma casa espírita, para estar como está aqui, eu sei quanto foi árdua essa casa estar de pé, bonita desse jeito. Foi árduo, porque eu vi o início, né? Ajuda de muita gente. Então, como que a gente vai ter essa humanização se a gente não se espiritizar, se a gente não qualificar para humanizar? Aí a gente vai ficar com briga de ego. Lembra aqui meu nome dela? Joice, né? Geisa, né? Ela falou da pessoa que bota a cadeira aí, que eu tive numa casa espírita, também no interior, e eu vi uma cadeira dessas de palhinha antiga, com aqueles birrinhos, sem a palha, os pés todos cheios de madeira já, e num lugar ali. Eu falei, de quem é aquela cadeira? Ah, aquela cadeira é de uma ex-presidente da casa, que inclusive quando teve que passar a casa até infartou. Já viu espírita infartar porque deixou de ser presidente? Eu falei, rapaz, existe, gente, né? Isso é ignorância, é ignorar a doutrina. Isso é porque não leu a doutrina. Ela poderia ter evitado esse tipo de emoção, né? Somos tão passageiros, né? Somos tão rápidos aqui na Terra. E ela tinha aquela cadeira, mas a cadeira já estava reconsertada. Diz, ai de nós que mexa naquela cadeira. Aí chegou aquela senhorinha do coquezinho, veinha, desassuntada, né? Lá vem ela. Eu fiz o que diacho é? E essa mulher ainda não aprendeu. Aí ela sentou na cadeira. Aí ela senta na cadeira e faz assim, ó. Para ver se a cadeira cai com ela ou não. Eu, que diacho? Aí ela sentou, ouviu a palestra. Quando terminou a palestra, eu fui até ela. Eu fiz, por que a senhora senta nessa cadeira? Não, essa cadeira é minha. Essa cadeira, eu fiz, a senhora já imaginou se a senhora desencarna hoje, vai ficar aí sentada. Eu? Vai. Olha, não vai ter desobsessão que tire a senhora dessa cadeira. Porque essa cadeira já está tão arremendada, essa cadeira está... A senhora senta e ainda faz assim, para ver se cai, se não cai. Ou a senhora sai dessa cadeira, ou a senhora vai morrer nessa cadeira, e vai ser difícil a senhora sair dele. Apego, gente, infartou, apego ao cargo, e vai morrer com
continuar na cadeira. E é espírita. É essas coisas que a Joana deve ficar do outro lado. Se eu fico, imagine Joana, que enxerga 360 graus que eu não enxergo. Sou limitada, só estou enxergando aqui a câmera aqui de Hollywood. Meu Martin Scorsese está ali. E está aqui, ó. Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa perceber, que a gente não precisa disso, de apego. E ela está com essa cadeira. E nós somos apegados a quê? Que nível de apego nós temos? A família? A filho? Achar que é meu? Eu vejo gente... Tem uma senhora que me mandou um filho de 24 anos, engenheiro já, mecânico, quer casar, e ela marcou uma consulta comigo. Olha, eu quero que a senhora tire da cabeça dele que ele precisa casar. Vocês dão risada porque não são vocês. Porque é triste você ver uma mãe. Eu fiz, a senhora não quer que ele case porque a senhora não gosta da nora? Tem alguma coisa com a menina? E a menina é fisioterapeuta, até bem sucedida, tem uma clínicazinha, tem pilates na clínica, é do interior também. Não, doutora, a menina é ótima, mas eu não posso perder meu filho. E ela é atuantíssima espírita do movimento espírita de uma cidade do interior. Eu olhei bem para a cara dela. Eu disse, você já avaliou bastante o que você está me dizendo? Criatura, filho a gente cria para o mundo. São tesouros emprestados de Deus, que lhe concedeu, lhe permitiu, para que fizesse ele crescer. A gente não pode prender filhos debaixo das nossas asas. Você já deu melhor a ele, você formou ele, ele trabalha, ele ganha o dinheiro dele. Ela também, só porque tem 24 anos. Não, não é por causa disso, não é porque eu também não quero ficar sozinha. Eu falei, você tem seu marido, você trabalha. Você vive numa cidade interior que todo mundo ali é interligado. Gente, as pessoas adoram essas coisas, esses apegos. Eu digo, olha, quem está precisando de mim é você e não ele. Porque ele tem certeza do que ele quer. Mas você precisa, até para você não infernizar amanhã a nora. É por isso que às vezes inferniza a nora. Por isso que sogra tem esse. E eu termino apanhando, né? Porque eu também sou sogra. Aí as noras já ficam, eu digo, só que eu não me meto na vida de ninguém. Não quero saber se o tapete é vermelho, se é azul. Se tá bom. Tá bom, minha tia, tá tudo maravilhoso. A casa tá linda, adoro. Não me meto. Não me meto. Porque eu sei, eu ouço as coisas de consultório. Não me meto. Porque se a gente não levar essa humanização também, nos libertando dessas coisas na nossa vida diária, qual a nossa tendência? É apego? Eu vou chegar na casa de uma filha minha, de um filho meu, isso aqui tá feio, não gostei não, eu que moro lá. E eu disse a ela, você vai ter que ter muito cuidado para você não invadir. Tem pessoas invasivas. A gente só pode falar se as pessoas nos perguntarem. Você pode dar até uma opinião. Você gostou aí? Para você tá bom aí? Se tá bom, tá ótimo para mim também. Só que eu vou morar lá. Imagine. Isso não existe, gente. Mas a gente ainda acha que o outro é nosso. Meu filho, eu que pari, não é meu. Eu vou me embora daqui a pouco, tá todo mundo aí. Ou eles vão embora antes. Gente, somos filhos de Deus e a gente ainda não percebeu essas coisas. Pessoas apegadas a carro. Pegue no carro de um homem que goste de carro, que brilhe o carro. Eu já conheci um espírita que ele ia me pegar e o carro burnido. Eu digo, esse é casquinha miserável. E ele fazia. Eu digo, todo mundo na sua casa dirige seu carro. A senhora tá maluca? Eu digo, opa, bem que Freud diz, né? O homem mexeu no carro, mexeu.
Mexeu nele. Aí eu disse, por que não? Qual é o problema dirigir seu carro? Se eu quer que eu dirija, eu posso ir dirigindo. Nunca uma mulher vai dirigir meu carro, porque o meu carro, menino, eu digo, o senhor já imaginou se o senhor morre, seu carro vai ficar aí do mesmo jeito? Não, aí é diferente, não é diferente não, o senhor vai ficar do outro lado angustiado porque sua mulher vai pegar seu carro, ainda vai dizer assim, agora eu passo por cima da poça de lama, agora eu vou ficar uma semana sem lavar, agora eu vou deixar acabar, porque esse filho da mãe... A senhora acha que isso pode acontecer? O quê? Até eu faria, com todo o espiritismo que eu tenho. Vocês não imaginam. A esposa dele me perguntou assim, o que foi que a senhora conversou com fulano? Que ele me perguntou, quer dar uma voltinha no meu carro? Eu disse, olha, ou tá obsidiado, ou tá doente mental... Percebem como a gente precisa da doutrina? Às vezes ninguém teve coragem. Ou se tem coragem dentro de casa, não vai ouvir. Mas uma pessoa... É por isso que existe o terapeuta, né? Porque tudo que eu falo para o adolescente, ele ouve em casa. Tudo. Mas sou eu que sou isenta de emoções, de laços afetivos. Ouve tudo. Dormem mais cedo, ensino a estudar, que eu fiz neuropsicopedagogia por isso. Eu tenho uma fila lá de meus adolescentes que eu adoro. Ensino a estudar para o Enem. Tem que dormir cedo, nada de madrugada estudando. O cérebro não funciona dessa forma. E eu mostro gravura, como funciona, como faz, como acontece. Todo mundo dormindo cedo. As mães, doutora, como é que a senhora conseguiu isso? Eu digo, estudei para isso, você não. A mãe pede, repete, grita, mas não adianta não. Vamos lá. Enfim, perceber que tudo que se faz a divisar o homem, a qualidade de vida, através da reforma íntima e não aliar-se à vã filosofia dos resultados pelos resultados. Vem cá, você ficou boa desse tratamento. Olha, agora o tratamento faz parte de você continuar na casa, faz parte os estudos, faz parte a doutrinária. Se não, minha amiga, eu não tenho aqui nenhum certificado de qualidade total do tratamento. Eu digo logo lá no André Luiz, eu digo logo, doutora, eu vou ficar boa, vai depender de você. Eu não tenho aqui certificado de qualidade total dos espíritos, não desceram para me dar nenhum ISO. Né? Porque as pessoas querem se ver livre, né? Do problema. O problema quem fez foi ela, gente. Então ela vai precisar entender a doutrina, caso queira, né? Então é esse humanizar, né? A gente chegar mais junto, os grupos de estudo, os grupos da casa se unirem, né? Veja que energia, tá? Esse encontro, né? Todas as vezes que eu venho aqui, tanta harmonia, tanta alegria. Então, isso é importante, porque unir significa também dividir tarefas, né? É a gente poder entender que o outro também pode ajudar, também tem condições. Isso é importante. Humanizar reflete bem a solidariedade, o tema de Kardec, e a tolerância também, que não é conivência, não sacrifica a verdade nem o amor, a nada nem a ninguém. Se a pessoa saiu do trilho, não adianta, não seja conivente com erros. Não feche os olhos se a pessoa está fungando, está se sacudindo, está pegando no outro no passe. Porque isto aqui... Hoje, inclusive, que é lei, né? Esse negócio está tocando nas pessoas. Então, a gente precisa ter muito cuidado. O passe é uma grande ferramenta bioenergética. Mas o passista precisa ter ética, precisa ter respeito, precisa ter moral, né? Para que ele possa saber o limite. Porque quando a gente chega próximo... Eu tenho uma aula muito interessante que eu dou para o grupo de terapeutas transpessoal, chama Sexo na Zona Proibida. O sexo na zona proibida é todo o espaço que você precisa respeitar do outro, né?
Então, eu tenho um espaço como um consultório, ali eu não posso me exceder com ninguém. A mesma coisa um centro aqui, a mesma coisa eu dando um passe. Qual o meu limite de proximidade que eu posso ter do outro, né? Com que permissão eu vou tocar no outro para dizer, pode abrir os olhos, né? Ó, aqui sua aguinha. A gente precisa ter muito cuidado, porque as coisas que a gente ouve aí de pessoas que utilizam mal a mediunidade para se aproveitar sexualmente, para se aproveitar das suas fraquezas, porque não conhece nada da doutrina, só são médiuns. E nós vimos aí o quanto de estouro tem, né? E não é só um, não, são diversos que eu já vi e que já conheci, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Encerra brilhantemente a sua proposição com as seguintes palavras: com esses requisitos, eu devo ser bom, nobre, justo, paciente, gentil, e se eu tiver algumas dessas qualidades, já terei o suficiente para ser um homem de bem. Embora outras tantas ainda me faltam, mas que eu procurarei conquistar. Reforma é isto aqui também, gente, é conquista. A gente vai ter que botar o pé na estrada para fazer o melhor, através dos tempos futuros. Ele não está pedindo perfeição. Aliás, ser espírita não é o melhorzinho, não é o que vai se salvar. Pelo contrário, os espíritos dizem que é os que se esforçam para domar as más tendências. Então, aí que Geisa acabou perguntando, né? E qual é a sua tendência? E eu continuo perguntando aqui. Então, humanizar é a gente estar de mãos dadas, mas o propósito da doutrina, sem fugir dela. E como deveremos aplicar a trilogia de Joana de Ângeles nas questões da prática mediúnica? Então, vamos entrar nelas, né? Espiritizar, porque prática mediúnica espírita é para espíritas convictos, integrados na casa espírita. A gente sabe que tem pessoas que pegam outras, mas é médium. Não, ela recebe espírito, vamos participar da sala mediúnica. Pelo amor de Deus, isso é crime, né? E a gente não sabe, como Flávio ontem falou, a diferença entre as duas coisas, né? Então, de repente, a gente pode pegar uma pessoa com transtorno e a gente achar que é médium e a gente botar para a prática mediúnica e a pessoa terminar de surtar mesmo, quebrar tudo, né? Querer matar as pessoas, né? Não é para curiosos, amantes de benefícios, apelantes sistemáticos distraídos em relação à transformação moral, muito menos para os amadores de comunicações, interessados tão somente em fenômenos. Tem pessoas que acham que só vão ver, eu tenho muita curiosidade de participar de uma mediúnica. Curiosidade? A sala mediúnica não é local de palco para fenômenos, muito menos para atender curiosidade das pessoas. Então, a gente tem que espiritizar ela. Trazermos a consciência de que a casa espírita é comandada por espíritas, principalmente a mediúnica. Pode ser curioso, mas é um vizinho meu, olha, é um primo meu que está vindo da Europa, está louco para participar da mediúnica. Não. Ele pode vir, ele vai se beneficiar com os passos, ele vai se beneficiar com a palestra, ele vai se beneficiar com o que ele quiser, menos com a mediúnica, porque ele não é um trabalhador que levou anos estudando para poder ter a prática mediúnica. Essa é a diferença. Espiritizar na casa espírita. Prática mediúnica espírita é para os verdadeiros espíritas interessados em espiritizar-se cada vez mais. Nenhum elitismo, nem preconceito, mas coerência doutrinária, zelo pelo investimento da fé. Nela não comportam superstições, concessões indébitas ao sincretismo religioso, nada de cânticos, procedimentos importados para relaxar ou concentrar, mas pura e simplesmente os procedimentos espíritas, na sua simplicidade e naturalidade, conforme herdamos das tradições kardecianas
e que os bons espíritos, com auxílio dos homens, vêm atualizando ao longo dos anos. Isso é espiritualizar-se, né? Espiritizar-se. Então, o que Joana mais está preocupada aqui é que justamente que tenhamos essa condição de fazermos o melhor pela casa. E a responsabilidade da casa está em nossas mãos, né? Que homem de bem nós estamos refletindo lá fora. Que homem de bem estamos refletindo na nossa casa. Tem uma pesquisa, outra vez eu tive uma reunião, inclusive da AME, e a doutora Eleonora Peixinho estava me conversando, falando, tem uma pesquisa, inclusive no Movimento Espírita, que está muito preocupado, porque os pais são espíritas e os jovens não querem acompanhar isso. Eu fiz com certeza algo que esses pais não devem ser tanto de exemplo dentro de casa e que depois diz que são espíritas e vão para a casa espírita. E aí os meninos, não vou lá não. Vocês não são espíritas, vocês fazem isso, fazem aquilo, xingam isso, xingam aquilo, falam mal dos outros, toca pau em todo mundo, então eu não vou lá não. Percebem? Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa levar também para o nosso comportamento diário, né? Qualidade na prática mediúnica, o qualificar. Basta nos lembrar o que o codificador estabeleceu. As comunicações do além-túmulo cercam-se de maiores dificuldades do que geralmente se crê. Não estão isentas de inconvenientes e perigos para os que não têm a necessária experiência. Sucede o mesmo a quem se mete a fazer manipulações químicas sem conhecer a química. Corre o risco de queimar os dedos. Está lá no que é o espiritismo. Então, por que nós temos que levar pessoas seu mínimo estudo só porque ela é médium? Ah, mas ela está manifestando dentro da casa. Sim, mas ela precisa conhecer a doutrina. Ela tem que ter o mínimo de estudo, pelo menos, né, de conhecimento, para não fazer bobagem. Porque às vezes as pessoas se congelam, se deixam. Porque, bom, já estou na prática mediúnica, para que eu quero conhecer espiritismo? Espiritismo para mim é receber espírito. E não é, gente. Espiritismo não é receber espírito. Porque eu estudei filosofia numa faculdade batista. E eles fazem a maior desobsessão lá dentro. Quando abria uma sala, de repente eu via uma turma deles fazendo desobsessão lá dentro, recebendo espíritos, se jogam. Agora, só que é assim, se jogam no chão, para eles é o demônio, aí vem, né, todas umas configurações da mente, né, que cria também essas configurações. Se eu acredito no demônio, claro que eu vou fazer todos os artifícios do demônio. E assim eles faziam, não que não tivesse espírito ali, mas era dessa forma. E, infelizmente, sem nenhum critério, sem nenhuma doutrinação, né? Era aquela Bíblia ali sendo lida, mas era o jeito deles, né? Aqui a mediúnica de Divaldo, né? Poucas pessoas participam, o Nilson ainda está aqui, né? Ainda estava vivo. Então, são pessoas fixas, né? Que quando chegam são pessoas, se tiver alguém de fora, são pessoas, é porque são espíritas mesmo, às vezes pessoas que comandam centros espíritas fora. Então, é diferente. Humanizar na prática mediúnica. Exige do candidato já débito, além da base intelectual, a preparação emocional a serviço de cooperação com os espíritos. Olha o que Flavinho disse ontem. Olha a diferença que ele disse, né, dos problemas psíquicos, dos sofrimentos, dessa parte que nós temos que realmente saber diferir uma coisa da outra. Olha o que eles dizem aqui, né? A preparação emocional ao serviço de cooperação com os espíritos, trabalho esse que tem por objetivo o homem, a sua transformação moral e a humanidade, a sua conversão ao bem através da crença e do amor. O médium precisa das doutrinárias da casa
para aprender a humanizar-se e servir melhor através da sua reforma íntima. Para Joana, os trabalhadores da casa precisam de doutrinária. Tem gente que só vai, né, trabalha e vai embora, como se nada lhe pertencesse. E nós não podemos fazer isso, né? A casa espírita, ela existe. Eu adoro assistir palestra, né? Quando o Flávio me disse ontem, me admiro, Solange está aqui assistindo. Primeiro, eu gosto assim, quando eu vou fazer um evento, se eu estiver livre e disposição, como eu tive no interior, se eu vou falar no sábado, eu gosto de ir na sexta para eu já pegar o clima. Que clima está sendo estabelecido naquela casa, no ambiente? Quando eu entrei na casa de Cristina, eu disse, gente, tá coisa mais maravilhosa, ainda disse a ela, que ela estava nervosa, não queria comer. Você está nervosa por quê? Ah, porque todo evento eu fico assim. Eu fiz, você tem o melhor, que é o Pititinga aí lhe ajudando em tudo, você não quer... Senta aqui para comer. Aí ela relaxou, comeu e saiu com a gente. Então... essas coisas eu entendo, né? É um evento, a primeira vez, é o primeiro momento, ela vai receber muita gente, então isso é importante também. Quando eu vou fazer palestra em Bernadette, por exemplo, lá no Deus, Luz e Verdade, minha palestra é 7. Eu chego lá 5 e meia, porque eu sei que de 6 às 7 ela faz toda uma meditação de cura, autocura. Eu adoro. Ela diz, a palestrante já chegou, gente. Olha que coisa maravilhosa. Mas sempre fiz isso, né? Porque eu gosto de beber do momento. Eu gosto. Lá no Sheila mesmo, se eu puder não ter paciente das 18 às 19 para eu sair correndo, eu saio às 17, 18, vou, eu lancho com o pessoal ali fora, eu converso, eu bebo da casa, sabe? Isso me faz um bem imenso. Então, ter lhe assistido foi um ganho, a Geisa também foi um ganho. Então, a gente só ganha ouvindo o outro, né? Mas, na verdade, o movimento espírita é isso. Eu já estive participando de semanas espíritas que um entra, depois o outro, quando sai, vai embora e não ouve o outro. E depois eu vou falar, aquele outro também vai embora. Ou seja, é como ele diz, é algo de muita solidão, né? Mas vamos exercitar a solitude, que é uma forma da gente gostar de estarmos sozinhos conosco. Mas você conte comigo. Quando você fizer palestra, pode me chamar que eu vou. Né? A gente precisa entender essas questões, né? Tem gente que gosta disso, acha que ele é o palestrante. Gente, a gente não é nada. Eu posso cair aqui agora, né? Então, a gente precisa do outro sempre. Que o que Flávio sabe, muita coisa eu não sei, muita coisa que eu estou trazendo, muita gente que está aqui não sabe. Então, e aí a gente vai aprendendo, isso é o aprendizado, né? Eu aprendo com o outro. A falta desses critérios tem conduzido ao desastre de alguns experimentos mediúnicos, o que, de certo modo, emperra a marcha do movimento espírita na atualidade. Joana está certa. Muito, muito. Tem pessoas que acham que a mediúnica é para fazer, inclusive, consultas. Eu já tive em cidades do interior, nós temos uma mediúnica aqui só para consultar os espíritos. Então você chega lá, eu digo, como é que funciona? Logo eu. Como é que funciona? Funciona assim, a senhora bota seu nome, qual é o problema, a gente bota na mesa, a pessoa entra, o consulente entra, se senta e o espírito vai falar o que é que está acontecendo com a vida daquela pessoa. Eu fiz isso, é da casa espírita? Doutora, não. Minha filha está precisando ler Kardec. Mas, doutora, isso está enchendo tanto a casa. Eu fiz, não precisamos desse público. Público que só vem buscar e vai embora. Não, nós queremos público que agregue. Você agrega esse pessoal para vir conhecer a doutrina? Não. Ela não conhece a doutrina, né? Tem muitos centros espíritas que são colocados até por curiosos, né? Em interior eu já vi muito isso. Não vamos emperrar a marcha. Enquanto a questão da prática mediúnica não for equacionada e conscientizada
libertando-a de atavismos e crendice, o movimento espírita estará freado em sua marcha, permanecendo vulnerável às críticas e retardando a obra de implantação do espiritismo na Terra. E nós não podemos ser responsáveis por isso. Pelo contrário, temos que ser comprometidos com a obra, né? O que a gente precisa é entender que espíritos grandiosos comandam a Terra, comandam o nosso país, não estamos sozinhos, não estamos à deriva, pelo contrário, nada acontece por acaso, tudo está em equilíbrio com aquilo que precisa ser. E a gente vai continuar cada vez mais crescendo essa doutrina dentro de nós para darmos melhor ao outro. Isso é o mais importante, né? Não sermos responsáveis por esse emperramento, né? Reciclar-se sempre. Não deve ser cultivada pela direção nem pelo grupo o hábito de identificar responsáveis ocupados pela qualidade insatisfatória, mas, ao contrário, evidenciam esforços no sentido de resolver os problemas detectados, erradicando-lhe as causas através de estudos, encontros como esse, seminários, para a troca de experiências e também ajustando-se a capacidade de cada membro às expectativas da função que desempenha. Então, não é a gente culpar o outro, mas dar qualidade a ele. Mas, com certeza, porque o hábito de identificar os responsáveis e colocar a culpa, isso a gente sabe. Mas a gente sentar e conversar, olha, fulano, você está precisando melhorar nisso aqui, isso aqui não é legal. Né? A gente poder sinalizar de uma forma fraterna, ordeira e mostrar a ele os livros que ele precisa ler, as palestras que ele precisa ouvir e a casa oferecer isso, porque às vezes a pessoa porque a casa também não oferece. Qualidade do passe. Todo trabalhador da casa espírita precisa se qualificar nas aplicações do passe. Nunca saberemos o momento do socorro ao necessitado que nos apresentará desafios. Às vezes as pessoas trabalham na casa há muitos anos e nunca tomam um curso de passe. E às vezes os passistas, alguns ficaram doentes e às vezes tem aqueles trabalhadores da biblioteca, né, da recepção, por que ele não pode aplicar passe? Né? Todos nós somos dotados de energia e se soubermos a qualidade disso tudo, podemos aplicar em benefício da saúde das pessoas, de tudo, né? Então, isso é importante. Nada de estalos, fungadas, Joana é fogo, viu? E muito menos toques. A ética do trabalhador da casa espírita precisa comungar com a seriedade dos mentores da casa. E isso é importantíssimo entendermos, porque a nossa casa precisa de estar dentro de um padrão de alinhamento. E José Pititinga é o grande exemplo disso. Eu me lembro que eu, menina, na minha casa, aqueles móveis compridos, né, de madeira toda rebuscada, aqui tinha uma foto de José Pititinga, minha mãe adorava, uma foto de Amélie Baudet, uma foto de Kardec, uma foto de Joana, uma foto de Bezerra. Então, eu fui criada com esse povo todo ali. Eu passava pequenininha e eu já via aquele povo todo. Então, minha mãe teve essa oportunidade de ser espírita com Divaldo, ser uma das fundadoras, e com isso ela nos criou dentro de todo esse esquema, né, de como se portar, de toda essa forma de comportar-se diante do outro, diante da casa espírita, né, diante de tudo. Olha, outro dia eu estava, achei muita graça até de mim. Eu estava estacionando para ir para o Pilates e eu estaciono numa rua que é uma rua sem saída na Pituba, Mato Grosso, e as pessoas estacionam assim, né, debaixo das árvores, e depois eu vou andando para mais adiante na clínica cardiológica, ali tem um Pilates. Aí eu vi o quantas pessoas estacionam e não lembram do outro, gente. A gente precisa, até nisso a gente tem que lembrar. Ser espírita é chato, viu? Aí tem um aqui, o outro aqui, o outro aqui. Eu digo, poxa, se todo mundo lembrasse que vem um outro,
Aí eu me pego, eu estacionando, se ficar um pouco, lá vou eu mais para frente, volto, encosto mais, não, o outro vem aí, eu faço. Então a gente precisa se exercitar no mínimo, nas coisas pequenas que ninguém está vendo, só você está vendo, só você sabe que você está fazendo isso. É necessário. Porque às vezes a gente sofre, tem tanto espaço e as pessoas, né, não estão ligadas que vem o outro. E a gente precisa estar ligado nessas coisas todas, né? Nós somos regidos também, por mentes que também estão aprendendo junto com a gente. Nós somos educadores eternos. Nós somos educadores no trânsito, em casa, para a espiritualidade que está nos olhando. Aqueles que querem às vezes até nos derrubar, eu digo a ele, me siga também quando eu estiver na luz, hein? Vamos comigo. Eu chamo todo mundo para Sheila, vamos comigo que eu vou fazer palestra. Vocês não querem? Então vamos para lá. A gente tem que chamar. No meu evangelho podem aparecer. Agora vocês vão aprender o evangelho, porque ficar esperando que eu caia para puxar meu tapete, vai primeiro aprender como é que faz o melhor, né? Então eu lhe ensino o que é melhor. Porque eu tenho esses papos com os espíritos, porque eu sei que a gente tem. Ainda mais quanto mais linha de frente a gente for, mais a gente também vai ter aqueles que querem nos derrubar para ver falindo a doutrina, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, que nós somos representantes dela, né? Que tal passe, né? Quanto mais distante até, para sem toque, sem nada, sem fungadas, uma coisa simples, né? Pessoa puder não usar perfume forte, nem precisa alfazema. Pelo amor de Deus. Eu só me lembro de um ex-presidente da nossa casa, que Deus o tenha, como diz o povo, que ele queria usar alfazema. Vou usar alfazema, botava alfazema no chão. Eu cheguei, o que acha é isso? Que bozó é esse? Aí ele virou para mim, Solange, você é muito divaldista, você é muito kardecista, e a gente precisa usar também um pouquinho de alfazema, porque os caboclos também gostam de... E botava nele, vem cá, vai pra lá com as alfazemas, não precisa. Eu adoro alfazema quando eu tomo banho de noite, que eu vou dormir, eu boto minha alfazema e vou dormir. É isso que eu gosto. Agora, alfazema, porque os espíritos gostam. Gente, que primarismo, a gente querer que os espíritos fiquem nessa coisa primária de aceitar presente, de aceitar isso, de estarem ligados à terra, botar o materialismo dentro do centro espírita. Pelo amor de Deus, né? Então a gente precisa ter cuidado com essas coisas, porque a doutrina espírita é muito, muito imensa, né? De uma qualidade espetacular, comandada e trazida por Jesus e os espíritos de escola, e a gente não pode achar que isso aqui é um fantoche, né? Não podemos conceber um trabalhador da casa espírita fumar, beber, se envolver em escândalos. Sua reforma íntima deve incluir todos os passos, uma vida melhor. Isso é dito por Joana, hein, gente? É Joana que acha que o trabalhador da casa espírita, cada vez mais... Porque não existe coisa pior. Eu já tive numa casa espírita e me chamaram para tomar um passe, e quando eu sentei, o cara era fumante. E o cheiro do cigarro horrível, tanto dentro da sala. Ah, mas ele é um grande trabalhador, um grande médium, sim, minha filha, mas ele não está sendo grande para ele. E muito menos grande para a doutrina. Porque ser só comunicador de espírito, a gente precisa de qualidade, né? Ou beber, aí o cara sai da casa espírita, vai para ali para o barzinho. Ah, mas eu sou humano. Sim, você é humano, mas você é espírita. Você escolhe alguma coisa ou outra. Ou você é trabalhador espírita, ou então, o jeitinho brasileiro, sabe, dentro da doutrina não cabe. Os espíritos não querem... Gente, espírito superior não tem esse negócio dessa aqui. Ah, coitadinha. É só um pouquinho, é só socialmente. Os espíritos... Você já viu como é que Emmanuel faz com Chico, né? Ele botando a peruca dele no banheiro e Emmanuel chegar e dizer que é ridículo, né? Coisa ridícula é... Se não se meta, isso aqui é meu. A única vez que eu vi ele dando testa com Emmanuel.
Isso aqui é comigo. Não tem nada a ver com isso. Então, essas coisas que a gente percebe que tem os espíritos, dizem, outro dia eu vi Divaldo falando que quando tem reuniões nos cenáculos lá em cima, né, que vai ter palestra com aqueles espíritos mais de escola que descem para proferir, que Emmanuel entra no cenáculo, se senta, todo mundo fica cego, um pio não se dá porque Emmanuel está... Chegou doutor Bezerra de Menezes, um pega para lá, um estica para cá, um beija de lá, sabe? A diferença da emoção de cada um, da construção da emoção de cada um. Eu conheço uma história de doutor Bezerra, não sei se Flavinho conhece, que ele foi atender um pedido de uma prece de uma amiga dele. Você conhece? Essa, uma senhorinha, no Ceará, ele tinha uma amiga, muita amiga, e já estava velhinha, e ela rezando, pedindo a Deus. Aí ele veio pela atração da amizade, do carinho, e ela foi, e lá se foi Bezerra, né? Foi e chegou em frente a ela, deu um passe e tal. Quando ele voltou, que ele passou numa antessala, ele vê uma menina jovem, seus 25, 28 anos, de joelho, rezando a Santo Antônio, pedindo casamento. Você conhece essa? Não? Aí a gente aprende com o outro, tá vendo como a gente aprende? Agora ele vai levar. Aí disse que ela estava sentadinha, de joelho, no nichozinho. Aí ele percebeu que era neta da velhinha, né? Ou bisneta da velhinha. Menina nova, deve ser bisneta. Pela idade da velhinha era bisneta. E aí ele chegou mais próximo dela, né? E ela ali pedindo a Santo Antônio que arrumasse um casamento para ela, que ela não queria ficar solteirona, que o sonho dela era ser mãe, que eu tenho tanta vontade de ter um ente no meu braço. Aí ele ficou condoído. Não, peraí, eu vou tentar resolver isso aqui. Isso é Bezerra. Emmanuel vai procurar o que fazer e ia embora. Ele não. Aí ele chamou Antônio, que é Santo Antônio, chamou Santo Antônio por uma prece, e Santo Antônio estava ocupado, meu filho, estava ocupado, mandou 2 assessores, chegou aqueles cara com aquelas cordas amarradas aqui de marrom, de sandália, e aí virou para ele e disse assim, olha, Antônio não pôde vir, está muito ocupado, mas pediu para que a gente pudesse lhe auxiliar, estamos aqui à sua disposição. Aí disse assim, não, é porque eu queria, coitadinha, vem cá, ela é bisneta da minha amiga, minha melhor amiga de infância. Aí começou a abordar, isso é Bezerra, doutor Bezerra é maravilhoso. Aí eles viraram e disseram assim, é conhecida, né? Então, peraí. Aí eles foram, adentraram no campo da criatura, estava lá rezando, entrou. Voltaram e disseram, infelizmente não podemos fazer nada. Aí o que a gente arrumar para ela, ou ela mata ou ela morre. Significa... Não adianta você botar Santo Antônio de cabeça para baixo, porque a gente não sabe o que está pedindo. Aí Bezerra sentiu tanto, agradeceu a eles, e aí deu um passe na menina e foi embora, porque a gente não pode mudar o destino do outro, né? Pode auxiliar, mas a gente não pode mudar a caminhada do outro. Qualidade no diálogo com os espíritos. Primeiro, saúda o espírito comunicante e pergunte o que ele traz até aqui. Deixe-o falar, não interrompa com curiosidades desnecessárias. Se ele não tem noção do seu estado desencarnado, mantenha o respeito à sua condição. Se vem ferido, baleado, esfaqueado, amenize a dor com palavras socorristas, dizendo-lhe que será enviado a um hospital para a sua recuperação. São espíritos que vêm só para receber o alívio pela comunicação. Resgate-o. Porque tem gente que quer saber como foi, aonde foi, que cidade foi. Gente, a pessoa está com dor de uma facada, a pessoa está enfiando a faca mais ainda, né?
Isso a gente não pode fazer. Função do dialogador: após ouvir, estar atento à intuição de como orientar e conduzir o diálogo. Sua eficiência depende sempre de sua humildade, que lhe permite compreender a necessidade de ser auxiliado pelos espíritos bons. O dialogador que não compreende esse princípio precisa de esclarecimento para lidar com sua vaidade e a pretensão. Função do dialogador: sua função é de acolher através da sua escuta e de suas dores. Tem que ter habilidade para ouvir. Ouçam e apliquem a doutrina. Comunicações: o dialogador só deve atender um espírito de cada vez, para que possa usar sua intuição. O dialogador deve perceber o nível de compreensão do espírito e buscar falar de uma forma simples e clara para ser entendido. Tem gente que quer que a sala mediúnica seja só um dialogador e mais de 8, 6 pessoas recebendo tudo ao mesmo tempo. Pode ter certeza que ali vai virar, né, uma coisa que ninguém vai se entender e não vai fazer algo de bom. Utilize da sua compreensão e não saia contando o que ouviu na sala mediúnica. A vida dos que se comunicam são da sala mediúnica, não nos pertencem. Tem médios que saem por aí contando, rindo das comunicações da sala. Evite a obsessão, exercite a caridade. Tentativa de desviar a atenção. São as ironias dentro da sala, fuga às perguntas, respostas com outras perguntas, envolver todo o grupo na conversa, fazer gracejo para provocar risos, estabelecer diálogo com outro dialogador, captar os pensamentos dos demais trabalhadores e pensar em intervir. Tentativa de penetração no psiquismo alheio. Então, não nos serve para nada. Eu estou adiantando, gente, porque são 10h30, tem a mesa redonda que é quadrada, viu? Ela botou, vai ter mesa redonda. Quando eu cheguei aqui quadrada, eu acho que ela... As fases da comunicação mediúnica, né? Dentre muitos fatos que influenciam a comunicação mediúnica, as seguintes fases podem ser destacadas: a atração, a aproximação e o envolvimento, né? Está muito ligado ao pensamento do espírito diretamente ao hipotálamo, né? Que Dr. Sérgio Felipe, inclusive, fala muito da glândula pineal, que ela tem um papel importantíssimo. Ele diz que quanto mais cristais de apatita temos dentro da glândula pineal, mais a condição mediúnica, né, de expandir mais a mediunidade nós temos. A atração ocorre quando o pensamento é acionado pelo desejo da comunicação de ambos os participantes do fenômeno, o médium e o espírito. O medo ou a insegurança do médium podem dificultar o intercâmbio mediúnico, com certeza. Aí vai depender de como esse médium é trabalhado, né? E o que medo ele tem, medo de quê, né? Então, o padrão vibratório também é importante entre os fatores que auxiliam a aproximação. Padrão vibratório é consequência dos tipos de fluido ou pensamentos que vão direcionar a sintonia do médium com o espírito comunicante. Que padrão, né, de vibratório eu tenho dentro da sala mediúnica? Da sala mediúnica não é lugar de bate-papo, não é lugar de kikiki, kkk, é um lugar que tem que ter um padrão vibratório para isso. Os espíritos procuram o médium que mais simpatize com eles e que lhe exprima com mais exatidão os seus pensamentos. Está lá no livro dos médiuns, na questão 223, no item 8. A importância da mediunidade é dada pela sua multifuncionalidade, né? Ela tem a parte religiosa, pedagógica, psiquiátrica, terapêutica, artística. Ela tem de comunicação, que é o contato, de ciência, que é o conhecimento, da filosofia, que é a reflexão. Não se acomode ao erro
imprescindível que a equipe não se acostume a conviver com erros ou deficiências. Ao invés disso, criando mecanismos rápidos para identificá-los e corrigi-los, até atingir-se um estágio mais avançado em que semelhantes falhas sejam evitadas pelas ações preventivas adotadas pelo grupo. Isso é importante, isso a gente faz muito lá no André Luiz. O que é que a gente faz? O último dia do mês, a gente grava, inclusive, as comunicações, o doutrinador digita toda aquela comunicação e a gente vai ver onde estão as falhas dessa comunicação, se foi muito longo, se a gente ficou questionando muito. É importantíssimo isso, porque você fica vendo a qualidade na prática mediúnica. Então aí está Joana, né? Eu só vou ler esse pedacinho do Herculano Pires. Médium quer dizer medianeiro, intermediário. Mediunidade é a faculdade humana natural pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. Não é um poder oculto que se possa desenvolver através de práticas rituais ou pelo poder misterioso de um iniciado ou de um guru. A mediunidade pertence ao campo da comunicação. Desenvolve-se naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade para a captação mental e sensorial de coisas e fatos do mundo espiritual, que nos cerca e nos afeta com as suas vibrações psíquicas e afetivas. E é uma verdade, né? Então a gente precisa cuidar dessa parte nossa. Vocês estão de parabéns por ter feito, né, esse momento. Desde sexta-feira a cidade está se beneficiando, né? O planeta, cada casa que ora é uma luz que se acende no universo. Imagine quando tantas mentes estão reunidas no mesmo propósito de se ajudar um ao outro, né? Não é que ninguém tem mais saber do que o outro, não é nada disso, ninguém vem aqui só para isso. Nós já estamos aqui para nos auxiliar a aprendermos mais e auxiliar a vocês a fazerem o melhor da vida de vocês, da casa de vocês. Não se acomodem, busquem, façam eventos também. Eu sei que tem aqui gente de muitas outras cidades, então que vocês também façam acontecer para que tudo isso possa ser um ganho naquele que não pôde vir, naquele que às vezes não tem condições de sair da cidade, né? Mas que não deixe também de beber do saber espírita. Ó, um grande beijo para vocês, muito obrigada, foi muito bom estar aqui, amei.